Um abraço para você, meu amigo, minha amiga, para todo mundo que está ligado aqui no nosso canal. Se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. Abraço especial nesse domingão, último dia do mês de julho de 2022, para Ismael, Carlos Correia, Jesse Ferreira e Gilberto Souza, pessoas que acompanham, compartilham e comentam sempre aqui no nosso canal, tá certo? E um abraço a todo mundo que está nos assistindo agora. Uma grande interrogação na cabeça do técnico Rogério Ceni. Felipe Alves ou Thiago Couto? Um tem 34 anos de idade, um tem 23. São 11 anos de diferença e muita experiência a favor de um e inexperiência contra o outro. Essa decisão pode mudar a carreira do jovem Thiago Couto, é a minha avaliação. Esse o São Paulo, que daqui a pouquinho, às 4 da tarde, joga contra o difícil Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba, precisando da vitória para não cair para a segunda página na tabela de classificação. Vamos falar sobre isso a partir de agora, vamos lá. O São Paulo tem 4 empates consecutivos no Campeonato Brasileiro, portanto, 4 jogos sem vencer. Se você olhar do outro jeito, tem 6 partidas sem perder, porque são 4 empates e 2 vitórias. De qualquer modo, são muitos pontos voando e o técnico Rogério Ceni, logo depois da vitória importante contra o América pela Copa do Brasil no estádio do Morumbi, falava sobre todas as competições e sempre ligando o alerta com relação ao Campeonato Brasileiro. Vamos rever a entrevista que ele deu ainda no estádio do Morumbi depois da vitória importante contra o América pelas quartas de final da Copa do Brasil. Vamos lá. Nós temos que lembrar que o Campeonato Brasileiro é muito traiçoeiro e a Copa do Brasil só vai ser decidida daqui 3 semanas, é isso, né? São 1, 2, na terceira. São 3 semanas. Então, assim, o jogo de hoje foi muito importante para dar o start na Copa do Brasil. Eu acho que nós não fizemos um grande jogo. Acho que o jogo foi... O primeiro tempo foi ruim, tá? O segundo tempo, com algumas alterações, acho que nós começamos a ter mais controle, oportunidades de gol, mas foi um jogo ruim porque é uma equipe que marca muito pressão, mano a mano, corre o campo todo, te dá poucas alternativas. Talvez não seja nem o sistema correto para usar contra eles o que nós usamos hoje, mas nós precisávamos ter uma segurança defensiva maior no dia de hoje, porque nós vimos de muitos gols sofridos, como eu havia falado, e nós trabalhamos tanto em linha de 3 como linha de 4. Ontem, por isso que eu falo que você acertou as 2 possibilidades de time que nós tínhamos para hoje. Eu acho que é benéfico para quebrar essa série de empates, né? Eram 4 empates? Acho que é 4 empates seguidos. Então, assim, dá uma vitória, traz confiança, a vantagem é mínima, para o jogo da volta, mas eu acho que nós temos condições de competir novamente contra o América lá e fazer um jogo para tentar a nossa classificação. Então, para isso, eu acho que começa. Claro que nós tivemos, acho que, boas oportunidades de fazer o segundo gol. Também não podemos esquecer que o América perdeu um pênalti, né? Mas nós tivemos no final algumas, né, finalizações do Galopo, do Caleri. O Igor se acerta uma finalização, um cruzamento um pouco melhor, poderíamos ter feito o segundo gol. Mas nós estamos vivos na competição, isso é o mais importante. Vamos para Minas sabendo do que a gente precisa para tentar chegar à semifinal. A vitória é importante para dar confiança para o time, mas o Campeonato Brasileiro, eu repito, não adianta se acomodar num jogo de Copa. A realidade é que o único campeonato que está em data certa para acabar e nós precisamos de pontos é o Campeonato Brasileiro. Não interessa se tem alterações, quantas alterações terão para domingo, nós temos que ter um time competitivo e nós temos que nos cobrar pelo resultado no domingo, mesmo sendo fora de casa, mesmo sendo contra uma equipe boa, que é a equipe do Atlético Paranaense, mas nós precisamos somar pontos. Não podemos dormir achando que ganhou um jogo de Copa. Não fizemos mais que a obrigação hoje aqui, sair em vantagem, um gol. Nós temos que acordar para o Campeonato Brasileiro, nós temos que tentar somar mais pontos do que a gente vem somando, porque 26 pontos num turno, vou ser sincero, é muito pouco. Abaixo de 30, dificilmente você consegue sonhar com vaga direta para a Libertadores. Nós ficamos 4 pontos abaixo do mínimo que a gente gostaria, que eram os 30 pontos. Até eu acho que tivemos futebol e possibilidades para somar mais que 30 pontos. Mas a realidade é que eles não vieram e nós temos que tentar fazer esses pontos no segundo turno.
O Atlético Paranaense, que está numa posição mais acima que o São Paulo começou a rodada em 10º, o Atlético em 5º, o Luiz Felipe Scolari deve até poupar alguns jogadores pensando no compromisso do meio de semana pela Copa Libertadores. Já o São Paulo deve usar praticamente sua força máxima. A escalação, se não tiver grandes surpresas, Thiago Couto ou Felipe Alves no gol, depois a gente vai comentar sobre isso. 3 zagueiros, Diego Costa, Miranda e Léo. Os 2 alas, Rafinha ou Igor Vinícius de um lado e o Wellington do outro. No meio-campo, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, eu colocaria o Juliano Galopo no lugar do Nestor e Igor Gomes. Lá na frente, Luciano e Caleri, jogadores importantes no ataque do São Paulo. Agora vamos falar com relação ao goleiro Felipe Alves, que fez apenas um treino. Será que ele vai ser titular? Se ele for titular, o que isso vai significar para a carreira do Thiago Couto? Será que não estão acabando com uma joia que precisa ser lapidada? Será que com apenas um treino o Felipe Alves deve assumir a titularidade? Na minha avaliação, não. O Felipe Alves foi apresentado neste sábado e falou sobre a avalanche das redes sociais. Ele foi perguntado sobre isso. Muitos torcedores criticando a contratação dele até por empréstimo até o final do ano que vem. Diga aí, Felipe Alves. Eu não sou muito ligado às redes sociais, sou um cara meio offline com relação a isso, e todo mundo tem o direito de se expressar, de ter a sua opinião. Eu sou um cara extremamente profissional que procuro fazer o meu melhor sempre. Como você sabe, já trabalhei com o Rogério no Fortaleza. Ele conhece o meu caráter, a minha pessoa, o profissional que eu sou. E você pode ter certeza que vou estar com a disposição a 1000 para fazer o melhor para o São Paulo, para que, diante de todo o elenco, do Thiago, do Jandrei, que está se recuperando também, para que juntos a gente possa melhorar, evoluir e fazer com que o São Paulo esteja sempre à frente de tudo e brigando sempre com as melhores posições dentro das competições. Pela maneira como terminou o último jogo do São Paulo, com o goleiro Thiago Couto, que cometeu o pênalti, é verdade, mas fazendo a defesa, pela festa que foi feita pela torcida para o jovem goleiro do São Paulo, para mim, na minha opinião, o Thiago Couto deveria continuar como titular no gol do São Paulo. Alguns vão dizer, mas ele tomou 6 gols em 2 jogos, mas não se pode esquecer que a zaga estava bastante mexida. Não foi só a entrada do Thiago Couto. Claro que ele poderia ter feito algumas defesas, é claro que ele entrou numa pressão, claro que a contusão do Jandrei foi meio em cima da hora, não se sabia, o goleiro precisa de ritmo, o próprio Felipe Alves sabe disso. Na minha opinião, o goleiro para esse jogo contra o Atlético Paranaense, até porque o Felipe Alves não pode participar de todas as competições, tá certo? Eu deixaria o Thiago Couto manter essa sequência. E o Felipe Alves, com mais treinamento, claro, o jogador mais experiente, para isso foi contratado, daqui a pouco ele pode, de repente, assumir a titularidade. Mas não agora, sob pena de acabar com a carreira de um jovem atleta formado na base do tricolor paulista. Essa é a minha opinião. De qualquer modo, vamos aguardar a escalação do Rogério Ceni, que só sai momentos antes da partida. Atlético Paranaense e São Paulo, às 4 da tarde, na Arena da Baixada, em Curitiba. Difícil jogar lá, não é fácil não. Gostaria da sua opinião, seu comentário, seu palpite. Eu, na medida do possível, vou lendo cada um. Alguns eu consigo responder, outros nem dá tempo, tá certo? Mas eu tô ligado e agradeço todos os comentários aí. Bom domingo a todos e que venha agosto, mais um mês. 2022 está voando. Beijo no seu coração. Até mais. Tchau.